Capítulo 190, 53. Phrasal verbs em inglês, significado e uso dos phrasal verbs em inglês, significado e uso. Os phrasal verbs, ou verbos frasais, são uma das características mais marcantes e desafiadoras do inglês. Eles são formados pela combinação de um verbo com uma preposição ou advérbio, criando uma expressão com um significado totalmente novo. Por exemplo, to look significa olhar, mas to look for significa procurar. O desafio é que não há regras claras para a formação ou uso dos phrasal verbs, tornando-os um aspecto do inglês que deve ser aprendido através da prática e da exposição ao idioma. O que são phrasal verbs? Phrasal verbs são verbos compostos por duas ou três palavras, um verbo e uma preposição ou um verbo e um advérbio. O significado do phrasal verb é diferente do significado das palavras individuais. Por exemplo, to give up significa desistir, não dar para cima. Como usar phrasal verbs? Os phrasal verbs são usados exatamente como outros verbos em inglês. Eles podem ser usados em qualquer tempo verbal, e podem ser seguidos por substantivos ou pronomes. Por exemplo, I will look into the problem, eu vou investigar o problema, ou I can't put up with him, eu não consigo suportá-lo. Tipos de phrasal verbs. Existem 3 tipos de phrasal verbs: intransitivos, transitivos inseparáveis e transitivos separáveis. Os phrasal verbs intransitivos não precisam de um objeto. Por exemplo, he woke up late, ele acordou tarde. Os phrasal verbs transitivos inseparáveis precisam de um objeto e não podem ser separados. Por exemplo, I ran into my teacher at the supermarket, eu encontrei meu professor no supermercado. Os phrasal verbs transitivos separáveis podem ser separados pelo objeto. Por exemplo, I turned the TV off ou I turned off the TV, eu desliguei a TV. Como aprender phrasal verbs? Aprender phrasal verbs pode ser desafiador, mas existem algumas estratégias que podem ajudar. A primeira é aprender os phrasal verbs no contexto, em vez de memorizá-los em uma lista. Isso ajuda a entender o uso e o significado do phrasal verbo. Outra estratégia é aprender os phrasal verbs que são usados com mais frequência. Alguns phrasal verbs são mais comuns do que outros, então focar nesses pode ser uma maneira eficiente de aumentar o seu vocabulário. Por fim, a prática é essencial. Use phrasal verbs em suas conversas e escrita em inglês para ajudar a internalizá-los. Exemplos de phrasal verbs. Aqui estão alguns exemplos comuns de phrasal verbs e seus significados. Breakdown, falhar, quebrar. Check out, verificar, dar uma olhada. Give up, desistir. Look after, cuidar de. Put off, adiar. Take off, decolar, tirar. Em resumo, os phrasal verbs são uma parte importante do inglês e, embora possam ser desafiadores, o domínio deles pode aumentar significativamente a sua fluência no idioma. Lembre-se de aprender no contexto, focar nos mais comuns e praticar sempre.